Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, neste terceiro domingo do Advento, é uma grande alegria estar aqui convosco para meditar este Evangelho que a Igreja nos propõe hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 3, versículos do 10 ao 18. Se você ainda não leu o Evangelho, ele se encontra na descrição deste vídeo. Iniciarmos a reflexão, pedimos que você deixe o like se você está gostando dos podcasts, ou dislike se você não está gostando, e também comente o porquê está gostando ou não, e também comente sua reflexão, para que nós também possamos nos enriquecer com a sua opinião, com a sua visão acerca do Evangelho de Deus. Agora ficamos com a reflexão com o nosso irmão Rodrigo. Queridos irmãos e irmãs, terceiro domingo do Advento, e a mensagem que a liturgia de hoje nos traz é com certeza o que nos descreve a profecia de Sanfonias na primeira leitura, no verso 14. Canta de alegria, cidade de Sião, rejubila, povo de Israel, alegra-te e exulta de todo o coração, cidade de Jerusalém. Este domingo, o domingo Gaudete, o domingo da alegria, nós celebramos já no meio de nós o Senhor. Tudo já anuncia o Senhor. O sol, a natureza, tudo o que acontece ao nosso redor, as maravilhas que Ele tem nos feito, tudo já anuncia a presença do Senhor. O Senhor está próximo, o Senhor está por vir. E a alegria, meus irmãos e minhas irmãs, ela vem aos nossos corações com aquilo que João Batista no Evangelho segundo Lucas, o Evangelho de hoje, nos diz. João Batista diz a seguinte coisa quando o povo lhe pergunta: que devemos fazer? Ele responde: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Ou seja, a alegria vem com a caridade. Nós percebemos Jesus no meio de nós, praticando a caridade, reconhecendo o Senhor no nosso irmão que necessita e fazendo partilha com Ele, partilhando os nossos bens, que não são nossos, porque vieram de Deus e nós devemos repartir com os irmãos. Bom, naquele momento em que João Batista, falando com o povo, estavam também, além desse povo, os cobradores de impostos e soldados. E João Batista, pregando para eles, passava uma mensagem, no domingo passado, a princípio, de conversão. Uma mensagem de se preparar para acolher a alegria em nosso meio, em nossas vidas, em nosso coração. Mas hoje, João Batista anuncia que essa alegria está próxima de chegar e vem para todos, para os cobradores de impostos, para os fariseus, para os mestres da lei, para o povo que estava ali presente. Mas, meus irmãos, essa alegria não é simplesmente um sentimento ou uma sensação. Essa alegria é uma pessoa. É o próprio Cristo que vem para nos batizar no fogo e no Espírito Santo. De fato, no Espírito Santo, pois a alegria é um dos frutos do Espírito de Deus. Na primeira leitura desta liturgia, nós percebemos que a profecia de Sanfonias vem nos trazer uma mensagem de esperança. Diz assim no versículo 16: naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, Sião, não te deixes levar pelo desânimo. Trazendo para a nossa atualidade, que desânimo estamos percebendo no nosso dia a dia? Talvez o desânimo causado pela pandemia, pelas mortes, tanta situação que nós testemunhamos, uma situação caótica aqui, outra ali, e nós no meio sendo bombardeados. Mas, meus irmãos, olhando para a liturgia de hoje, nós criamos um olhar de esperança e compreendemos aquilo que continua nos dizendo essa primeira leitura: o Senhor teu Deus está no meio de ti. Está no meio de ti.
o valente guerreiro que te salva. Ele exultará de alegria por ti, movido por amor. Exultará por ti entre louvores, como nos dias de festa. Ou seja, tudo isso que está acontecendo vai passar, mas como num dia de festa o Senhor vai chegar e vai festejar junto conosco. Junto conosco. Mas para isso precisamos estar preparados para acolher o Senhor, como para uma verdadeira festa. Quando nós nos preparamos para uma festa, nós fazemos de tudo. Nos vestimos bem, escolhemos o melhor perfume, ajeitamos o cabelo, fazemos de tudo para estarmos preparados, bem preparados. Portanto, assim também devemos fazer. Mas fazer isso com esperança, com ânimo, com um olhar brilhante, sentindo e vivendo já a alegria do Senhor. É isso que este domingo vem nos trazer. E é isso que, trazido na primeira leitura, é confirmado na segunda leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Alegrai-vos sempre no Senhor, e Paulo ratifica. Eu repito, alegrai-vos, que a vossa bondade seja conhecida de todos os homens. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis, veja, Paulo confirma o que diz a primeira leitura, que aquele desânimo que bate em nós, que aquela inquietação, o que tira a nossa paz, não nos faça fechar os olhos para a alegria do Senhor. Veja, não vos inquieteis com alguma coisa, mas apresentai as vossas necessidades a Deus, em oração e súplica, acompanhadas de ação de graças. Vejam, e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus, aquele que há de vir, aquele que já está no meio de nós. Meus queridos irmãos e irmãs, para encerrar esse momento de reflexão, o Salmo de hoje, em sua antífona, nos deixa a seguinte mensagem: exultai cantando alegres, habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. Que a alegria do Senhor seja a nossa força, que permaneça sempre em nós esta alegria e que nos faça olhar para a vida em meio a tantos problemas, a tantas preocupações, a tanta coisa que causa desânimo, com um olhar de ânimo, com um olhar disposto a seguir em frente, olhando para o ideal, que é Cristo. O nosso ideal é Cristo. Me chamo Vinícius e antes de compartilhar minha reflexão convosco, eu peço que, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, assim você não perde mais nenhuma reflexão. E também, se você desejar, compartilhe esse podcast com outras pessoas, para que a palavra do Senhor seja mais difundida no YouTube. E no Evangelho de hoje, eu gostaria de comentar, sobre essa preparação, essa vontade de se preparar que nós podemos observar hoje no povo, no Evangelho, e por que o povo queria se preparar, e qual é o fruto que isso gera no povo e pode gerar em nós atualmente. Então, começando, nós percebemos que o povo, de várias classes sociais e de vários tipos de serviços sociais, se apresentam para João Batista e fazem uma pergunta: Mestre, o que devemos fazer? Vejam, essa pergunta, no fundo, ela revela o seguinte: que aquelas pessoas queriam fazer o que é certo, ou seja, queriam mudar de vida, queriam se preparar. Mas qual o motivo? Por qual motivo elas queriam fazer isso? Nós encontramos também a resposta no Evangelho de hoje, quando se diz que o povo pensava no seu íntimo se João Batista não seria o Messias. Então, esse era o motivo. Vejam, o povo tinha uma expectativa de que o Messias iria chegar. E, portanto, eles queriam fazer o que é certo, queriam se preparar
para a chegada do Messias. Afinal, para os judeus, o Messias seria aquele que viria trazer a paz para o seu povo, que viria libertar o seu povo. Então, era uma pessoa extremamente importante. Então, quem não quer se preparar para a vinda de uma pessoa tão importante, que vai trazer tantos bens para a sociedade? Só que as pessoas pensavam assim, João Batista não seria o Messias. E João Batista, com toda a sua humildade, ele disse que não, que ele não era digno nem de desamarrar suas sandálias, e que o Messias viria para batizar as pessoas com o Espírito Santo e também para fazer justiça, dar o prêmio aos que fizeram bem e dar o castigo aos que praticaram mal. Mas eu gostaria de me deter aqui na questão da expectativa e trazê-la para os dias de hoje. Por quê? Porque nós temos expectativas para muitas coisas. Colocamos expectativa em muitas coisas. Às vezes numa pessoa, e nós terminamos nos frustrando com aquela pessoa porque colocamos muita expectativa. Às vezes com o nosso emprego ou com nós mesmos. Mas a expectativa principal e primordial é aquela que devemos colocar em Deus. E as expectativas que colocamos em Deus, gente, é a expectativa mais segura possível. Por quê? Porque você pode colocar a expectativa mais alta em Deus e Ele vai atender sua expectativa. Porque Deus é perfeito, é bom. Deus não é. Então, percebam que a expectativa que vale mais a pena é aquela expectativa que colocamos em Deus. E essa expectativa, ela tem um fruto que se chama alegria. E essa é a alegria mais pura, gente, Porque nós podemos sentir alegria com tantas coisas do mundo. O pecado traz alegria, A comida, a bebida traz alegria, as drogas trazem alegria. Mas é uma alegria que no fim tem um gosto de amargo. É aquela alegria que passa, aquela alegria que é fútil, aquela alegria artificial, não é a alegria verdadeira. Vocês já viram aquelas pedras de diamante falsa? Que você olha assim, ela é até bonita, mas é falsa. Se você pega aquilo e testa ela, joga no chão, risca ela, você vai ver que é falsa. Mas quando você pega o diamante verdadeiro, ali não, você vê que de verdadeiro é puro. Então essa é a diferença da alegria, fazer uma comparação assim. Talvez um pouco inadequada, mas é como se a alegria que vinha de Deus fosse um diamante verdadeiro. E aquela alegria das coisas fúteis do mundo é um diamante falso. Só tem aparência. A expectativa, ela traz uma alegria por antecipação. Isso é algo muito interessante. Porque nós podemos ser alegres nas coisas de Deus ainda neste mundo. Como assim, Vinícius, uma alegria por antecipação? Veja só. Quando você sabe que algo muito bom vai acontecer com você daqui a um tempo, no futuro, você já não sente a alegria disso? É como, por exemplo, quando você, por exemplo, é jovem e você ama alguma pessoa. Então, você marca um encontro com aquela pessoa, para se encontrar com ela. E aquilo para você é um grande bem. Então, antes mesmo de você se encontrar com aquela pessoa, você já fica feliz, você já fica alegre. Porque você sabe, você antecipa que você vai se encontrar com a pessoa. Então, você fica alegre por antecipação. Você ainda não está vivendo o bem do encontro. Você ainda não se encontra com a pessoa, mas você se alegra porque você sabe que vai se encontrar. A tristeza é a mesma coisa. Quando você sabe que algo de ruim vai acontecer com você, você pode ficar triste por antecipação. Sei lá, você sabe que alguém vai falecer e você não pode fazer nada para impedir isso. Ou você sabe que vai perder o emprego. Ou sei lá, você quebrou o copo da sua casa, sabe que vai levar uma pisa da sua mãe.
Então você, antes de que isso aconteça com você, você já fica triste por antecipação. Mas, vejam só, quando nós nos encontrarmos com Deus, nós teremos a alegria plena, a alegria infinita. Então, essa expectativa que temos em nos encontrar com Deus, de que Deus virá até nós, ela deve gerar em nós uma alegria ainda agora, no presente. Porque nós iremos receber o maior bem possível, que é a união plena com Deus no céu, gente. Onde nós não pecaremos mais, gente, nós seremos incapazes de pecar. Seremos puros, santos. Seremos plenamente parte do corpo de Cristo. Seremos pessoas que não mais faremos julgamentos apressados. Seremos pessoas que o pecado para nós, será algo nojento. Seremos seres humanos verdadeiramente humanos, como Deus nos pensou. Então, essa alegria, você já pode senti-la por antecipação com a sua expectativa em Deus. Agora, se você sai colocando suas expectativas no mundo, se você coloca suas expectativas no pecado, se você coloca suas expectativas em outra pessoa, se você coloca suas expectativas em si mesmo, você não sentirá essa alegria que é o diamante verdadeiro. Podemos ter certeza que os santos sentiram essa alegria, esse diamante verdadeiro, porque eles colocaram sua expectativa em Deus. Coloque sua expectativa em Deus. Vá tirando sua expectativa das outras coisas, até de você mesmo. Não coloque muita expectativa em você mesmo, não. Porque você é fraco, você é pecador, você é inconstante, imperfeito. Mas Deus não. Deus, ele sempre vai atender tuas expectativas, porque ele é santo, perfeito e irrepreensível. É o Cordeiro sem mancha, aquele que te salvou e aquele que te ama infinitamente. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.